Bom dia, minhas potências, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, nós estamos nas últimas semanas, né, abordando a parte do Teorema de Pitágoras. Hoje a gente vai finalizar com a correção da atividade que a gente passou na última aula, que foram aquelas 4 questões. Hoje a gente vai corrigir, tá certo? Espero que vocês tenham feito. Deixem registrada no caderno, porque na próxima semana a gente vai iniciar as aulas, retomar as aulas presenciais, e daí eu consigo dar o visto no caderno de vocês, tá bom? Então vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: aplicando o teorema de Pitágoras, determine a medida de x indicada em cada um dos triângulos a seguir. Tá? São triângulos retângulos, que nas últimas aulas eu disse a vocês que a gente só pode aplicar o teorema de Pitágoras nos triângulos que forem retângulos, ou em alguma situação que a gente conseguir enxergar esse tipo de triângulo. O que é triângulo retângulo? É justamente o triângulo que tem esse ângulo reto, medindo 90 graus como um dos seus ângulos internos. Aí o teorema diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse é o resultado. Então, para montar o teorema, a gente deve iniciar pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa do triângulo? É o maior lado, que neste caso, ó, é o 25. A gente pode identificar de duas maneiras, ou pelo maior lado, ou pelo lado que está oposto a esse ângulo de 90 graus, que nesse caso é o 25. Então a gente começa por ele, formando, ó, o teorema desta forma. 25 ao quadrado é igual. O restante é com os catetos, que é justamente x e 24. X ao quadrado mais 24 ao quadrado, ou vice-versa. Resolve as potências. 25 vezes 25 dá 625. 24 vezes 24, 576. O que a gente vai fazer para isolar esse x ao quadrado? A gente vai pegar 576 e passar para o primeiro membro. Como ele está positivo, vai mudar de membro, muda de sinal. Então vai ficar 625 menos 576, que foi para lá negativo. E no segundo membro, que é depois da igualdade, ficou só o x quadrado. Resolve a subtração, que dá 49. Esse quadrado vem como raiz de 49, que dá 7. Esse cateto mede 7. A hipotenusa agora é x, para esse caso da letra B. É por ela que eu vou começar. X ao quadrado é igual. O resto é com os catetos, que é 24 e 32. Resolve as potências. 24 vezes 24, 576. 32 vezes 32, 1024. Soma, que dá 1600. Esse quadrado vem como raiz. E raiz de 1600 é 40. Vamos para a letra C, que a hipotenusa é raiz de 29. Eu aconselhei vocês ainda em sala que quando vier uma raiz quadrada, coloca parênteses para a gente conseguir enxergar melhor dessa forma aí, ó. A hipotenusa, o raiz de 29, começa por ela. O x e o 5 vem depois. E eu disse o seguinte, que existe uma propriedade da potenciação, da radiciação, que toda vez que eu tiver uma raiz quadrada de um número ao quadrado, o resultado é o próprio número, que nesse caso é 29. Então, gente, para isso é calcular não, é só repetir, né? Então, repete o 29, 5 ao quadrado, aí sim calcula, é 5 vezes 5, dá 25. Passa o 25 para cá, como o caso da letra B, ou da letra A. 29 menos 25 vai dar 4. Traz esse quadrado como raiz quadrada, e raiz quadrada de 4 é 2. Nessa letra D, a hipotenusa aqui, ó, é o 11, e é por ela que eu começo. O restante é com os catetos, que é 5x. Resolve as potências. 11 vezes 11, 121. 5 vezes 5, 25. Passa o 25 para cá negativo. Fica 121. Recebendo o menos 25, que dá 96. E a raiz quadrada de 96 não é exata, o 96 não é quadrado perfeito. Então vamos fatorar para a gente simplificar esse radical. 96 por 2 é 48, que por 2 é 24, que por 2 é 12, que por 2 é 6, que por 2 é 3, que por 3 é 1. Finalizou o cálculo da fatoração. Eu vou agrupar os iguais de 2 em 2. Tá aí. Então, em vez de 96, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Dessa forma. Por quê? Porque os caras, né, as potências
que estiverem dentro do radical, que tiverem o expoente igual ao índice, eles saem do radical, tá? Então, no caso, o 2 de base e o 2 de base saem para se multiplicar lá fora, desse jeito. Dentro do radical, costumo dizer dentro da casinha, fica só o 2 vezes 3, que dá 6. E lá fora o 2 vezes 2 dá 4. Então a resposta vai ser 4 raiz de 6. Tá bom? Vamos para a questão 2. Os lados de um triângulo ABC medem 10, 20, 24 e 26 centímetros. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Pessoal, existe um teorema que ele é só aplicado num triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras. E a gente consegue provar que esse triângulo é retângulo através desse teorema. Então, se a gente conseguir pegar essas medidas do triângulo e aplicar no teorema, e a igualdade for realmente verificada, eu posso afirmar que esse triângulo é retângulo. E o que é que diz o teorema? Bora revisar tudo isso. Existem lados ABC, o A é a hipotenusa, o B e o C são os catetos. Eles são envolvidos no teorema que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, que é o que a gente vem aplicando, que é justamente utilizando as medidas ABC, é escrito dessa forma. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá aqui, ó, o teorema. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esse teorema com essas medidas. Mas, professor, não diz quem é a hipotenusa, não diz quem são os catetos. Mas, cara, a gente tem uma informação primordial, que diz que a hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então, neste caso, a hipotenusa é o 26. Então, esse triângulo a gente pode reescrevê-lo dessa forma. E se eu aplicar o teorema? Eu começo pelo 26, que é a hipotenusa, né? Ficando assim, ó, 26 ao quadrado é igual. Os catetos é 10 e o 24. 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Bora verificar? 26 vezes 26, 10 vezes 10 e 24 vezes 24 vai dar esses resultados. O que eu tenho para resolver aí? Essa soma, né? No segundo membro. No primeiro membro, eu já tenho um resultado, então repete. Quando eu somo, vai ficar 676, que é igual ao que deu também desse outro lado. Então, igualdade verificada, a gente pode dizer que é um triângulo retângulo. Se essa igualdade não fosse verificada, não seria um triângulo retângulo. Se de um lado desse 676 e do outro desse 500, não seria um triângulo retângulo, tá? Então, para fechar, a gente só pode dizer que o triângulo é retângulo se o teorema de Pitágoras for verificado, tá bom? Vamos para a questão 3, que é simples. Diz que a figura mostra um edifício de 15 metros, então isso aqui tem 15 metros, com escada colocada a 8 metros de sua base. Então a escada foi colocada aqui, ó, a 8 metros da base desse edifício. Ele quer saber o seguinte: se ela está ligada ao seu topo, qual o comprimento dessa escada? A gente pode enxergar esse triângulo dessa forma aqui, ó, né? 15 e 8, bem seco. A gente sabe que aqui tem que ser perpendicular, porque se trata de um prédio e de um solo, tem que medir 90 graus entre eles, para esse prédio continuar erguido, né? Então a hipotenusa aí realmente é o x, e é por ela que eu começo. Os catetos é 8 e 15. Vai ser escrito dessa forma no teorema. 15 vezes 15 e 8 vezes 8 vai dar 225,64, que somados dá 289. Traz esse quadrado como raiz quadrada, que vai dar 17. Ou seja, o comprimento da escada é 17 metros. Tá? Vamos para a última questão, que essa questão foi retirada do Enem. Um determinado ano abordou essa questão e você só conseguiria resolver se realmente soubesse aplicar o teorema de Pitágoras e enxergasse, tivesse maturidade para enxergar nessa questão um triângulo retângulo. Então, ó, diz que a ilustração mostra o projeto de uma escada com 5 degraus. Aí, de acordo com os dados, qual é o comprimento do corrimão? Pessoal, vamos olhar só essa figura. Se você observar, é um triângulo retângulo ali, ó. Não é isso? Ele quer saber o comprimento inteiro do corrimão. Então, aqui eu já tenho 30, aqui eu já tenho 30,
Aqui eu não tenho ainda. Então eu vou chamar de x, porque é um valor que eu quero descobrir. E se eu enxergar esse triângulo retângulo dessa forma, e eu tiver isto como um x, e tiver de fato concretizado, medido, os valores dos catetos, por Pitágoras sai facilzinho esse corrimão diagonal. Mas se você observar, eu tenho esses catetos. Este aqui vai medir exatamente 90 centímetros. E esse aqui de baixo, ele mede a junção, pessoal, dos 5 degraus. Observe que se eu pegar 24, 24, 24, 24 e 24, vai dar exatamente essa distância que eu estou aqui, ó, indicando com a seta. Então vai ter 5,24 para indicar essa medida, ou seja, 120. Então, ó, vou enxergar só o triângulo. Vai ter x de corrimão, 90 e 120 de catetos. Hipotenusa é o x e o cálculo começa por ela. Aí eu vou desenvolvendo. Resolvo as potências. 90 vezes 90 dá 8.100. 120 vezes 120, 14.400, que somados dá 22.500. Traz o quadrado como raiz. E raiz quadrada desse número vai dar 150. Ou seja, esta medida aqui mede 150 centímetros. Aí como é que a gente vai olhar essa figura? Eu vou medir, né, o corrimão inteiro. Esta medida que é 30, esta medida que é 150 centímetros que eu descobri através do Teorema de Pitágoras, e essa outra medida que é 30. Então é só somar. O corrimão inteiro vai dar 30 mais 150 mais 30, que vai dar 210 centímetros. Mas se as alternativas estiverem em metros, eu transformo essa medida facilmente em metros, 2,1. Certo? Pessoal, finalizamos as questões. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima semana, graças a Deus, a gente vai iniciar as aulas presenciais e a gente vai poder avançar no conteúdo, tá bom? Então, ó, até lá. Tchau para vocês. Qualquer dúvida eu vou estar no privado. Vou lá. Bom dia, pessoal.